chegamos ao módulo MVE 8.4, montagem de um modelo de relatório de status. Esse é o último exercício deste curso, o último exercício que vocês vão ter que preparar e entregar para o nosso grupo de monitores. Nós procuramos neste exercício propor a vocês um modelo de relatório, né, que vocês poderiam utilizar como ponto de partida, mas eu acho que cada empresa tem um vocabulário próprio, cada empresa tem uma forma de analisar os seus projetos e nós não podemos criar um microcosmo para os projetos de inovação. Eles devem ser, inclusive, gerenciados da mesma maneira que os outros projetos que a empresa realiza são gerenciados. Então, o que nós vamos propor aqui e apresentar para vocês, né, é uma plataforma de partida, é uma plataforma de lançamento, né, um modelo zero que vocês vão, de alguma forma, procurar fazer duas coisas. Primeiro, adaptar ao estilo, ao vocabulário da empresa, ao modus operandi em relação à gestão de projetos que a empresa tem. E, segundo lugar, preparar um primeiro relatório. O relatório número 0, né, que estipula o que deve ser feito durante o primeiro mês. Esse relatório é um relatório para cada projeto. Não existe um relatório do portfólio. O relatório do portfólio é um relatório composto pelos relatórios de cada um dos projetos que estão em execução naquele momento. Então, esse é o foco, né? Preparar o relatório número 1 de um projeto de inovação, né? A situação inicial. Vai ser o primeiro projeto que vocês vão colocar no ar e que vai, logo depois que vocês emitirem esse relatório, o projeto vai começar a funcionar. Então, esse relatório, normalmente, quando a gente fala em relatório de status, é uma fotografia que a gente tira de uma viagem. Então, nós estamos fotografando o ponto de partida. Nesse ponto de partida, nós temos basicamente perspectivas, expectativas com relação ao que vai ocorrer durante o próximo mês, né? Mas nós já preparamos o relatório para que ele possa ser entendido, né? Quando ao término do mês nós fizemos o relatório número 2. Então, ao redigirem esse relatório número 1, que é no instante 0, pensem também, né, de qual será a dificuldade para preparar o relatório número 2. Preparar e, principalmente, tornar inteligível, né? Quem é que lê esse relatório de status? Normalmente é a alta direção. Então, é um relatório curto, é um relatório de 2 páginas, se possível de 1 página até, né? Em que apenas os fatos importantes são relatados. Como sempre, né, o foco vai ser uma empresa, participantes que sejam da mesma equipe devem elaborar um único relatório com envolvimento de todos e nós vamos fornecer esse modelo no site, no arquivo relatório de situação de projeto.pdf. Esse relatório, né, ele tem uma parte do texto em verde que são orientações para o seu preenchimento. Utilizem à vontade isto como ponto de partida, mas não hesitem em alterá-lo para refletir a cultura da empresa, o hábito da empresa, a forma como a empresa está habituada a fazer esses relatórios para os outros projetos em andamento que não sejam projetos de inovação. Então, a estimativa de tempo é de 4 horas de trabalho. Vamos ver agora cada uma das partes do relatório. Ele começa com o cabeçalho, vocês viram neste slide aqui, né, um cabeçalho que de alguma forma vai definir qual é o projeto, em que mês
de qual mês que nós estamos falando, né? Quais são as atividades que nós estamos relatando, referente a qual período, né? E tem um resumo da situação do projeto, que é a porcentagem completada total do projeto, ok? E, além disto, né, nós temos mais um resumo da situação do projeto que se refere a algumas dimensões importantes, por exemplo, escopo, cronograma, custo, riscos e qualidade, e que vai constituir uma espécie de painel de controle ou de dashboard, né, em que apenas batendo o olho você consegue ver o que está andando bem, que é o que está em cor verde, o que está fugindo ligeiramente daquilo que foi planejado, que são os que estão em amarelo, e o que está fugindo de uma forma significativa daquilo que foi planejado, que é o que está em vermelho. Nós, no nosso modelo, apresentamos quais são as faixas usuais de variação que a gente usa para definir qual é a cor. Então, normalmente, num projeto de inovação, que é um projeto que tem muitas características imprevisíveis, já que é um projeto de inovação, eu creio que uma variação de 10% para mais ou para menos, até 10% para mais ou para menos em qualquer uma dessas dimensões, já comportam uma cor amarela, né? Acima desse valor de 10% é que nós colorimos de vermelho, como está aqui o risco, né? Aí vem uma outra parte do projeto, do relatório, que é o trabalho previsto para o mês passado, né? Como esse é o primeiro mês em que nós vamos fazer o projeto, não vai existir nada para colocar aqui, mas nos relatórios seguintes, para essa parte, a gente pode copiar tudo que consta no trabalho planejado para o próximo mês, né? Que consta no relatório sempre do mês anterior. A seguir, trabalho completado no mesmo mês, né? Novamente a mesma coisa, né? A gente vai aqui, a partir do relatório 2, fornecer uma visão geral de todo o trabalho que foi realizado e dos marcos, né, que foram atingidos, dos entregáveis que foram entregues durante o mês passado. Novamente, para o relatório número 1, essa parte vai ficar em branco. Agora vem uma parte que é fundamental, principalmente para o relatório número 1, porque ele praticamente se resume a isso, né? O trabalho planejado para o próximo mês, que é o primeiro mês, né? Então, nós vamos fornecer aqui uma visão geral desse trabalho a ser realizado, né? Os marcos a serem atingidos, os entregáveis a serem entregues, ok? E ocorrências pendentes. Eu espero que, já que vocês estão começando o projeto, não deva ter nenhuma ocorrência pendente, né? Mas a partir do relatório 2, muito provavelmente vão surgir. O que são as ocorrências pendentes, né? São os problemas, né, os pepinos que acontecem durante a execução do projeto e que devem ser, de alguma forma, listados, devem ser, de alguma forma, registrados, né, como ocorrências pendentes. A gente costuma, tecnicamente, dizer que a gente abre um ticket, né, para cada ocorrência pendente. Essa é uma terminologia utilizada em helpdesks, né, em que sempre que há alguma pendência, alguma demanda, você abre um bilhete, um ticket, e aquele ticket tem que ser acompanhado e o status dele vai modificando. Então, ele inicialmente é um ticket que está aberto, mas que ainda não está sendo reconhecido. Depois ele vai ser reconhecido e ser designado para alguém solucionar, e vai indo, mudando de status até que ele chegue ao status ou de finalizado ou de eliminado, né? Eventualmente as ocorrências também podem sumir ao longo do caminho, né?
algo que era uma pendência não é mais e some por si própria, não foi resolvida. Ou, mais normalmente, essas pendências são solucionadas. Riscos pendentes dentro de um projeto de inovação, isso aqui é um ponto importantíssimo, né? Nós temos uma lista enorme de riscos pendentes, essa dimensão é extremamente importante, talvez tão importante quanto o escopo, né? E que devem ser gerenciados com extremo cuidado, com muita proximidade, com muito detalhe, né? Porque podem eventualmente permitir ou não a continuidade do projeto de inovação. Lembra que uma característica muito comum na vida dos projetos de inovação é surgir um risco que não se consegue conter e que acaba provocando a interrupção, o aborto do projeto de inovação. Okay? Voltando a lembrar, né, a definição de projeto de inovação é aquele tipo de projeto que tem mais de 50% de ser abortado ao longo do seu ciclo de vida, né, principalmente durante a fase de execução. Então, aqui nós vamos colocar a lista de todos os riscos pendentes, né, aqueles que ocorreram e também aqueles que já sabemos que estão prestes a acontecer. Na etapa seguinte, nós vamos ter uma tabelinha, né, eu dei um modelinho de partida aí, né, de todos os entregáveis e marcos, né, que vão ser, de alguma forma, objeto de atividades no próximo mês, pelo menos. Então, cada marco pode estar relacionado a um subprojeto, né, que é definido pela análise, pela estrutura de análise de projeto, ou Work Breakdown Structure em inglês, né, em que nós pegamos um projeto de uma certa complexidade e procuramos, de alguma maneira, dividi-lo de uma forma muito criteriosa em projetos, em subprojetos menores, cada um deles tendo o seu próprio objetivo, né, e que facilita bastante não apenas o acompanhamento, mas também diminui a complexidade do projeto como um todo, né? A soma das complexidades dos subprojetos é inferior à complexidade do projeto total. Na coluna seguinte, nós colocamos a data planejada, isso é, quando nós fizemos o plano de projeto, versão preliminar, né, havia uma data marcada lá para o término, não, o atingimento, né, daquele marco, ou a entrega daquele entregável, daquele deliverable. É exatamente essa data que consta na coluna planejado. Ao longo do tempo, à medida que se vai replanejando, né, a data que consta no plano de projeto pode ser alterada, mas nós não perdemos esse ponto de partida da data planejada inicialmente, que é muito importante depois para, ao término na fase de fechamento do projeto, nós verificarmos como é que foi a qualidade do planejamento feito na etapa preliminar, né? Ela certamente foi um fator muito importante para a definição da continuidade ou não daquele projeto, né? Da passagem de uma fase de elaboração para uma fase de execução efetiva, né? Então, é importante que nós não percamos de vista esse dado, né? Que é a data planejada. À medida que for feito o replanejamento, nós vamos marcando as novas datas previstas, né? Que é o que consta na coluna seguinte. E aí nós vamos colocar as datas reais, né? Então aqui nós podemos colocar todos os marcos e todos os entregáveis do projeto ou do subprojeto especificamente que nós queremos fazer, se for um subprojeto muito complexo, né? E uma variável de status lá que vai dar uma ideia, e aí vai depender muito de como
você pode ter uma frase de 2, 3 palavras, né? Algo assim como pendente, ou encerrado, ou em andamento, ou atrasado, ou adiantado, algo assim, né? Outra etapa, outra parte do relatório que é importante é que, como todo projeto, né, existe aquilo que a gente chama de mission creeping, né, que é o objetivo do projeto, principalmente quando um projeto está caminhando muito bem. A tendência do projeto é que ele, de alguma forma, altere seu escopo, né, altere de alguma forma. Então, isso é uma modificação que foi solicitada. Às vezes a modificação deve ser aceita, pode ser aceita, isso está sendo evidentemente verificado, analisado por um conselho de controle de modificações, que pode ser o próprio comitê de inovação ou um subcomitê de controle de modificações pertencente ao comitê de inovação da empresa. E é sempre bom ter esta visão detalhada, né, de todos os requerimentos de modificação que estão em aberto. Então, nós, na coluna da esquerda, temos o título da requisição de modificação, na coluna seguinte, o número da requisição de modificação, a data em que foi requerida e a situação atual, né, que pode ser várias, né, várias situações, mas ela vai desde em análise, né, ou ainda nem em análise, apenas apresentada, até que ela efetivamente seja aprovada e finalmente que ela deixe de ser uma modificação quando ela já está acrescentada ao plano de projeto. Aí ela deixa de ser uma modificação e faz parte do escopo. E finalmente uma etapa denominada indicadores de desempenho. Muitos executivos vêm direto até essa parte do relatório, né, porque ela vai dar uma visão muito rápida, né, sobre dois aspectos, aspectos de cronograma e aspectos de custo. Então, é um quadrinho simples, né, em que nós vamos primeiro dizer se o cronograma do projeto está adiantado ou atrasado, né, qual que é a variação do cronograma, e nós vamos fazer essa variação em termos de quanto que está havendo de gasto, de custo, né, a mais ou a menos em função dessa variação de cronograma, e um índice de desempenho do cronograma, que nada mais é do que o tempo real dividido pelo tempo previsto. Que vai dar aí um número que pode ser maior do que 1 ou menor do que 1, mas não precisa ser de muita precisão. E nós estamos imaginando que esse índice de desempenho varia entre 0,95% e 1,05%, idealmente. Um outro índice de desempenho muito importante é o custo, né? O projeto está acima do orçamento, o projeto está abaixo do orçamento, né? Qual foi a variação de custo que houve até o momento, e qual que é o índice de desempenho de custo, custo real sobre custo previsto. Novamente, né, nós queremos que ele tenha uma variação pequena. Percebam que nesse momento nós não queremos um índice de desempenho de custo que fala, não, nós estamos gastando metade daquilo que havia sido previsto. Um índice de 0,5 não é um índice bom. Sob o ponto de vista de custo, sim, ok. Quem se preocupar com isso vai falar, não, nós estamos gastando bem menos do que aquilo que nós havíamos previsto. Mas sob o ponto de vista da máquina de inovação, de treinamento da equipe, chegar a um índice de desempenho de 0,5 significa que nós estamos planejando muito mal, principalmente o custo dos projetos de inovação, e isto pode ser no sentido positivo num momento e pode ser no sentido negativo no outro, né? Então, a meta, no caso, é sempre procurar estar entre 0,95 e 1,05 e procurar cada vez mais apurar o processo de levantamento de orçamentos, de custo, de forma que a gente tenha uma imagem elaborada durante o planejamento
a mais próxima possível da imagem real que nós vamos conseguir no futuro, quando o projeto estiver sendo executado. Uma sugestão final, né, que eu posso dar a vocês é que pegue esse modelo de relatório, o relatório número 1 que vocês fizerem, e apresente a uma outra equipe, para que essa outra equipe possa criticar. Troquem entre vocês, né? Normalmente, nesse aspecto de gerenciamento, a gente tem a tendência até psicológica, né, inconsciente, de achar que aquilo que nós colocamos é o certo, é aquilo que é suficiente, é aquilo que tem as informações que devam ser suficientes para a tomada de decisão, né? Lembre que esse relatório é para a alta direção tomar decisões imediatas. E, de alguma forma, ele tem que cumprir esse objetivo. Por isso que eu sugiro que vocês troquem com outra equipe, critiquem e depois levem em consideração ou não as críticas que foram atendidas. Esse é o exercício final deste curso. Eu espero que vocês tenham sucesso em fazer. Ele é a cereja no topo do bolo. Muito obrigado.